Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, nosso 14º encontro, Mateus capítulo 5, do versículo 33 a 42. Vamos fazer a nossa leitura. Mateus capítulo 5, versículo 33 a 42. De Jesus. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurareis e cumprirás teus juramentos ao Senhor. Pois eu vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, que é a capital do soberano, nem por tua cabeça, pois não podes tornar branco ou preto um cabelo. Seja a vossa linguagem sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Pois eu vos digo, não resistais ao malvado, pelo contrário. Se alguém te dá uma bofetada na face direita, oferece-lhe a esquerda. Ao que pleitear contigo, para tirar-te a túnica, deixa também o manto. Se alguém te força a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Dá a quem te pede, e não rejeites quem te pede emprestado. Então, esta é a leitura que nós vamos, então, refletir no dia de hoje. Versículo 33. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus julgamentos para com o Senhor. Fazer juramentos era muito praticado. Expressava um compromisso com Deus ou com uma pessoa. Quebrar o juramento arriscava-se ao castigo divino. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Este grupo de exemplos de Jesus refere à verdadeira justiça. O primeiro se refere ao juramento solene diante de Deus, invocando Deus como testemunha de uma afirmação. Isso se chama jurar. No Antigo Testamento, um dos mandamentos era não jurar falso. Levítico, capítulo 19, versículo 12. Se um homem dirige a Deus para invocá-lo como testemunha, deverá ser verdadeiro em tudo o que diz. De outra forma, cometeria uma blasfêmia, pois colocaria Deus a serviço de uma mentira, rebaixando Deus a uma testemunha falsa do que se afirma. Deus seria assim cúmplice da mentira. Mas Deus é santo e verdadeiro e não pode ser colocado como testemunha para justificar uma falsidade. O segundo mandamento refere à relação do homem com Deus. Quando alguém faz uma promessa, faz com que a honra de ambos seja cumprida. Este pacto que se promete a Deus se chama voto. Se alguém comprometeu alguma coisa diante de Deus, tem o sagrado dever de cumprir o que prometeu. Se torna um dever do ser humano diante de Deus. Mas não é suficiente, dirá Jesus. Versículo 34. Pois eu vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus. Versículo 35. Nem pela terra, que é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, que é a capital do soberano. Jesus não modifica os mandamentos, mas os aprofunda. Os mandamentos. Jesus afirma, não jureis de modo nenhum.
pois o modo como se proferem os juramentos nesta terra elimina a reverência que se deve a Deus. Aquele que jura pelo céu se afirma praticamente o juramento a Deus. O céu é o trono de Deus. O ser humano não pode ousar querer cooptar Deus para os seus interesses. Seria uma presunção, isto seria diabólico. O ser humano não pode usar Deus para manipulá-lo. Nem se jura pela terra, que é propriedade de Deus, seu Criador, a terra do Senhor. Um discípulo comprometido a fazer a vontade de Deus não irá forçar, ousando a Deus para que possa agir, operar. Nem tampouco jurar por Jerusalém, pois Deus erigeu a cidade no Monte Sião como lugar da sua presença. Quem tomar pela boca levianamente o nome da cidade santa para jurar, ofende a honra de Deus. A referência aqui é Isaías capítulo 66, do versículo de 1 a 3, e também do Salmo 135, 136, 135 versão grego-latina, 136 versão hebraica, versículo 21. Então, Salmo 135, 136. Versículo 36. Nem por tua cabeça, pois não podes tornar branco ou preto um cabelo. As limitações humanas invalidam juramentos. Fazer cabelo branco ou preto. Nós não podemos fixar nossa idade ou mudá-la. Deus é o Senhor da vida. Como podemos oferecer por juramento aquilo que não nos pertence? E como dizemos hoje, juro por minha vida, por minha alma, pela minha mãe, etc. Não sabemos o que estamos dizendo, né? E a seriedade das coisas não são levadas, né? Como honestidade. Não se jura pela vida nem por qualquer outra coisa que pertence a Deus. Versículo 37. Seja a vossa linguagem sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno. A comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus deve ter uma palavra verdadeira, sincera e confiável, e que tem objetivos de construir relações honestas e que vem da integridade da pessoa. O juramento vem do maligno, que tenta invadir a realeza de Deus e forçar a Deus a agir numa ação que excede os limites humanos, que cria desconfiança e relações falidas numa comunicação incorreta. A comunicação sincera com Deus e os discípulos entre si fazem parte da justiça do reino de Deus. Relações de confiança e de integridade são necessárias para sustentar a igreja no seu estilo de vida diferencial. Assim, um sim seja verdadeiramente um sim, um não seja também um autêntico não. Quem é franco com Deus será também diante dos homens. Todo palavreado sem sentido se torna imperfeição, diabólico vem do pecado. A vingança, versículo 38. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Existe no ser humano uma paixão descontrolada de se vingar por toda a injustiça que lhe foi feita, retribuindo em dobro, né, o dano causado. O espírito de vingança é desordenado e encontra seu limite na lei que a rejeita. A medida do castigo deveria corresponder ao prejuízo feito e não poderia ultrapassar aquilo que foi prejudicado. Era vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo capítulo 21,
versículo 23 a 25. Versículo 39. Pois eu vos digo, não resistais ao malvado. Pelo contrário, se alguém te dá uma bofetada na face direita, oferece-lhe a esquerda. Jesus acrescenta, não resistais ao malvado. A injustiça não vem vencida, repelindo-a com igual rigor, com revide. Não se deve responder à violência, mas perde o seu poder se for recolhido na paciente caridade. O golpe se perde no vazio, a violência se esvai, por não encontrar resistência. Quebra-se assim a força do mal, quebrando o mal também dentro de nós. O exemplo da vida citada por Jesus é: se alguém leva uma bofetada e sente-se profundamente atingido em sua honra, Jesus então afirma, que se deve dar a outra face. Assim, a pessoa que vem esbofeteada, ela agindo, oferecendo a outra face, faz com que a pessoa que gerou esse gesto de humilhação fique desconcertada e sua ira se acalme. É melhor suportar uma injustiça que cometer outra igual. Jesus, ao ensinar a oferecer a outra face, ele quer exemplificar o que a pessoa ofendida deve fazer com um tapa de humilhação. Ser esbofeteado é a mão aberta que bate na cara da pessoa. O sentido dela é humilhar a pessoa. Trata-se de responder de forma ativa e não violenta a um sistema projetado para humilhar. A ação de dar a outra face nega uma submissão e afirma a dignidade humana, negando ao superior direito de agredir. Ato de resistência ativa. A tentativa é envergonhar aquele que agride. Versículo 40. Ao que pleitear castigo para tirar-te a túnica, deixe-lhe também o manto. O segundo conflito se refere àquele que arrasta alguém para diante do juiz para exigir compensação, como penhor, e assim quer obter a túnica dele. Jesus diz para não brigar, nem que se afirme seu direito diante do juiz, mas lhe dê também o manto, atitude que leva o litigante a envergonhar-se. Dá também o teu manto. Jesus pede para entregar a veste interior e a exterior. A pessoa assim se vê despida, nua, diante do tribunal. E ele entrega toda a sua roupa e fica nu diante do juiz, do tribunal, entregando tudo o que ele tem. Aquele que exige, no caso aqui, o seu penhor. Permanecer nu diante do credor, que vai ficar com as duas vestes, vai fazer envergonhá-lo e vai desonrar este credor. A nudez expõe a avareza e o efeito cruel da ação do credor e o sistema injusto que o credor representa. Essa atitude desmascara as exigências injustas e sem piedade de um sistema, de uma pessoa desumana. O ato pode provocar, inclusive, a reconciliação. Versículo 41. Se alguém te forçar a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Se alguém obriga a caminhar com ele um espaço de 1000 passos, no sábado só podia dar 1000 passos, talvez para lhe fazer companhia, carregar algo ou mostrar o caminho, não se deve aborrecer-se com ele, nem guardar rancor no coração pela exigência feita, nem procurar se livrar dele, mas que se deve acompanhá-lo os 2000 passos. Antecipa ele por sua bondade, isto é,
fazendo com que ele possa se dobrar diante da tua obstinação de continuar com ele a mais, né, do que se poderia fazer. Ultrapassar o limite, né, para poder estar junto da pessoa. Versículo 42. Dá a quem te pede e não rejeites quem te pede emprestado. Jesus aqui apresenta o resumo do que ele disse. O que importa aqui não são os exemplos dados, mas a verdade que se revela, isto é, não resistais ao malvado. Jesus coloca uma atitude, que é da caridade, que se opõe ao mal. Não se trata de renunciar ao próprio direito e à própria honra, mas ele afirma que o discípulo e discípula deve descobrir um estado de espírito superior, o de uma justiça que ultrapassa a lei. Paulo, na carta aos Romanos, nos diz: não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa, vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Uma disposição ao outro, onde os valores não são materiais, mas centrados no mais profundo amor, como veremos nos capítulos seguintes, que fundamentam esses versículos. A bondade do Pai, que a todos acolhe de forma idêntica, sem discriminações, seja quem for. Então, esse é o nosso comentário, para que possamos aprofundar, né, e lembrando, não só São Boaventura, né, como também Anselmo de Cantuária, Santo Alberto Magno, tantos santos da Igreja, eles sempre diziam que fazer teologia se faz de joelho. E também ler a Sagrada Escritura deve sempre ser lida de joelhos, para que se transforme em oração e diálogo com Deus, tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.